Amados irmãos, queridos amigos, graça e paz a todos nós. Vamos abordar hoje no nosso estudo deste vídeo o tema A Primeira Ressurreição. E vamos observar algumas coisas, como por exemplo, a quem se destina a primeira ressurreição? Portanto, quem irá participar da primeira ressurreição? Quando ocorrerá a primeira ressurreição? Haverá um intervalo entre a ressurreição geral e a primeira ressurreição? Tudo isso nós vamos abordar aqui. E outras coisas também. De início, nós vamos aqui ler os textos sagrados propostos para embasar o nosso estudo. O primeiro texto está em Daniel, profeta Daniel, no seu livro, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra, portanto, dos que estão mortos, os que morreram, é uma expressão, né, para dizer, para se dirigir àqueles, refletir, para explicitar aqueles que morreram, o estado daqueles que morreram, muitos dos que dormem no pó da terra, dos que estão mortos. Tá? Uns ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Vergonha e horror eterno. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, versículo 2. O outro texto que serve de base para o nosso estudo de hoje está em João, Evangelho, capítulo 5, versículos 28 e 29. Palavras ditas diretamente pelo Senhor Jesus, Filho de Deus. E diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, a voz do Filho do Homem. E os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Observe que há uma distinção aqui. Ressurreição do bem e ressurreição daqueles que praticam o bem, ressurreição da vida, ressurreição dos que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Não é? E o último texto está em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 6, que diz assim, textos bases para o nosso estudo. 20, versículos 5 e 6, diz assim: o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Até que se completassem os 1000 anos. Observe, esta é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Muito bem, dito isto, tendo esses textos como base, nós começaremos o nosso estudo fazendo algumas afirmações. A primeira afirmação que nós vamos fazer, que nós faremos nesse momento, é que haverá uma ressurreição geral. Todos os que morreram ressuscitarão. Todos. Todas as pessoas que morreram um dia voltarão à vida, ressuscitarão. E estarão ressuscitadas. Só que haverá um intervalo entre a ressurreição dos salvos, dos justos, dos que praticaram bem, dos salvos em Jesus, dos justos, daqueles que praticaram bem, porque estão em Jesus, praticam bem, né? E daqueles que estão perdidos, daqueles que morreram desde Adão até o último dia, perdidos, sem Deus, sem esperança, sem salvação, porque assim escolheram viver e rejeitaram as ofertas da graça de Deus em suas gerações. Então, esta é a primeira afirmação. Haverá uma ressurreição geral, divididas pela primeira ressurreição, que se destina aos salvos, e a segunda ressurreição, que se destina aos perdidos. A primeira ressurreição destina-se à ressurreição dos salvos
daqueles que foram salvos por Jesus, dos remidos, lavados por seu sangue, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro e que irão ser ressuscitados para participar do reino milenar de Cristo e viver com ele por toda a eternidade. Não é? E já não entram mais em condenação, não entram em juízo, serão galardoados, serão glorificados e etc. Mas a segunda ressurreição, que ocorre no intervalo posterior de 1000 anos, será justamente para a condenação. Será a ressurreição para a vergonha e horror eterno. Ok? Então, muito bem. Essas pessoas que ressuscitarão na primeira ressurreição, os salvos, irão passar pelo tribunal de Cristo para serem galardoadas. Irão participar do milênio. Reinarão com ele aqui na terra, voltarão dos céus com ele, para reinarem no milênio aqui na terra com ele, e entrarão no perfeito e eterno estado, na eternidade, após isso, e viverão para sempre na nova Jerusalém, que do céu desce de Deus. Já os perdidos serão ressuscitados, passarão um por um pelo trono branco, no qual o próprio Deus Pai os julgará. Jesus estará ali, como juiz, co-juiz diante do Pai. O Cordeiro estará com as suas ovelhas à sua direita, e os livros serão abertos, os livros das obras, e cada um será julgado segundo as suas obras. Ali não terá, aquelas pessoas que estarão sendo julgadas ali no trono branco, elas não terão sido salvas. Buscar-se-á no livro da vida para servir de testemunho e ver se há que o nome dos salvos está no livro da vida. Mas o nome daqueles que estarão ali com os seus nomes escritos, com suas obras praticadas em vidas escritas ali nos livros das obras, essas pessoas estarão perdidas e elas não terão oportunidade mais de salvação. Será exposta ali as suas obras, serão expostas as suas obras que praticarem toda a sua vida, todas as oportunidades que jogaram fora e o motivo pelas quais elas estarão sendo condenadas. Certo? E então, a partir de então, essas pessoas serão destinadas à segunda morte, que é o serem lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, banidas para sempre diante da face do Senhor e do Cordeiro. Para todo sempre. Aí não mais irão ressuscitar, não haverá mais uma segunda oportunidade, jamais. Sairão do inferno, do Hades, para passarem pelo trono branco, já condenadas que estão, apenas para receberem a sentença e para ficarem explicitado o porquê que elas foram condenadas. Ok? Então vamos à primeira afirmação. A primeira ressurreição será a ressurreição da vida. Nós vemos isso, a primeira coisa que nós afirmamos é que a primeira ressurreição será a ressurreição da vida. O que está escrito aqui em João 5:29, diz assim, nós acabamos de ler esse texto e vamos lê-lo novamente, quando diz assim, aqui em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Os que tiverem feito bem sairão ou ressuscitarão para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Está vendo? João 5:29, parte A. E Daniel 12:2 também diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Então é a primeira ressurreição. Uns para a vida eterna. É a quem se destina a primeira ressurreição. Ou seja, será a ressurreição da vida. Para a vida eterna, para a vida. João 5:29, Daniel 12, versículo 2. Segunda afirmação que nós faremos é que a primeira ressurreição é reservada aos que fizeram o bem. Sim, porque Deus é justo. Deus nos salva em Jesus e em Jesus nos dá oportunidade para vivermos e praticarmos o bem, evidenciarmos as boas obras, como está em Efésios. Porque somos feituras suas, Efésios 2:10, né? Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus,
para as boas obras. Boas obras não nos salvam, mas evidenciam que somos salvos. São as evidências, o fruto, não é? A consequência de um salvo é praticar boas obras. Então veja, a primeira ressurreição é reservada aos que fizeram, consequentemente, o bem. João 5,29, como já vimos. É? E agora vamos ao terceiro item. João 5,29, recapitulando aqui, voltando. É? Mas os que fizerem o bem para a ressurreição da vida. Muito bem. Terceira afirmação que nós faremos é o seguinte. A primeira ressurreição será a ressurreição dos mártires e das verdadeiras testemunhas de Jesus. Vamos a Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 4, que diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Julgar, não entenda-se não somente julgar no sentido de julgar, mas no sentido de governar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco receberam a imagem e não receberam a marca na fronte e na mão. Não adoraram a imagem da besta, nem receberam a imagem da besta na testa, nem na mão. Certo? Na marca, na fronte, nem na mão. E reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, aqueles que perderam a vida por amor a Jesus, ao longo da história, e que ainda perderão, estão perdendo, e que ainda perderão, por ocasião da perseguição que há de vir sobre todo mundo, sobre os cristãos de todo mundo, na época do anticristo, que se avizinha, não ficarão sem recompensa. Esse ato de fidelidade será amplamente recompensado pelo Senhor com essas pessoas, esses amados irmãos, participando da ressurreição para serem honrados pelo Senhor, para serem glorificados pelo Senhor. Não é? A eles, Deus lhes dará a honra de participarem da primeira ressurreição. A ressurreição dos salvos, amados, será o primeiro ato do Senhor Jesus, quando ele rasgar os céus com seus anjos. É ressuscitar os salvos. Ele vai ordenar ao arcanjo Miguel que toque a trombeta. E no momento que a trombeta for ressoada, que o toque dessa trombeta for deflagrado pelo arcanjo, está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, não é? Porque Deus vai ordenar que o arcanjo Miguel toque a trombeta. A ordem parte de Deus Pai. Jesus disse que o processo todo é desencadeado pelo Pai. Naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Jesus está sujeito ao Pai. O Pai dará a ordem, o arcanjo Miguel irá tocar a trombeta. No momento que o arcanjo Miguel tocar a trombeta, Jesus rasga os céus, desce até as nuvens e espera a igreja para arrebatá-la. No momento que ela é arrebatada, os mortos serão os primeiros a subirem. Repito, está na Escritura que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, serão honrados em primeiro lugar. É o primeiro ato do Senhor Jesus, quando ele descer do céu, será ressuscitar os salvos. Então, não é em vão ser perseguido e até ser morto pelo Senhor, de forma nenhuma. Então, a primeira ressurreição se destina aos mártires e à verdadeira testemunha de Jesus. Apocalipse 20, versículo 4. Quarta afirmação. A primeira ressurreição é exclusivamente para os santos em Jesus. Apocalipse 20, versículo 6. Veja. Por isso é importante o crente não só ser santificado em Jesus, mas ele se guardar santo. Olha o que está escrito. A primeira ressurreição
é exclusivamente para os santos em Jesus. Nenhuma outra pessoa vai participar. Nenhuma outra pessoa da humanidade, poderoso, rico, importante, cientista, governador, presidente, tirano, não é? Esportista, cientista, não. Modelo, nenhum influenciador midiático irá participar. Somente aqueles que são santos em Jesus, sejam ricos, pobres, brancos ou negros, pardos, mulatos, chineses, alemães, africanos, afrodescendentes, loiros, todos os que creram no Senhor, independente de sua cor, de sua raça, não é? Porque todos são da raça humana, mas referimos a origem étnica, serão, que creem no Senhor Jesus, são santos, foram santificados por Ele, chamados para serem santos, e serão esses que exclusivamente irão participar da primeira ressurreição. Nenhum perdido irá participar da primeira ressurreição. Nenhum perdido irá ser incluso na primeira ressurreição. Pelo contrário, é exclusivo para os salvos. Apocalipse 20, versículo 6 diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Está vendo? Bem-aventurado e santo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Somente os santos em Jesus irão participar da primeira ressurreição. Quinta afirmação. A primeira ressurreição destina-se aos santos apóstolos, patriarcas e profetas. Sim, também este grupo seleto de servos de Deus que marcaram a história, que são colunas da fé, que são heróis da fé, irão participar. Ali estará Abraão, Isaac, Jacó, ali estará Davi, ali estarão os reis piedosos como Josias, como Ezequias, como Asa, não é? Ali estarão os profetas, os maiores, os menores, ali estarão os patriarcas, ali estará Noé, ali estará Enoque, não é? Que não morreu, mas estará ali ressuscitado. Enfim, ali estarão todos, ali estará José, estará Judá, estará o rei Salomão, enfim, Sansão estará ali, salvo que foi no último momento, ali estará o ladrão da cruz, aquele ladrão que se arrependeu, enfim, e nós estaremos ali pela graça, misericórdia e bondade de Deus. Veja o que Mateus 8,11 diz. Não é? Os santos patriarcas e profetas participarão da ressurreição. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Isso aqui se refere ao momento, ao episódio da ressurreição. Não é? Muitos virão do Oriente, do Ocidente e tomarão lugares à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó. Vamos à sexta afirmação. A primeira ressurreição será a ressurreição da honra e da glória. Tá vendo? A primeira ressurreição será a ressurreição da honra e da glória para quem? Para os salvos. Romanos 2, versículo 10. Vejamos o que Romanos 2,10 diz. Diz assim. Romanos, capítulo 2, versículo 10. Diz assim. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Esse texto aqui é um texto onde o apóstolo Paulo fala da recompensa final que Deus dará a cada um, tanto ao justo como ao injusto. Ao justo se lhe dará glória, honra e paz, seja ele judeu, seja ele grego ou seja gentil, como nós somos. Vamos agora para a sétima afirmação. A primeira ressurreição será a glorificação, a redenção do corpo de todos os salvos por Jesus. Vemos isso em Romanos 8, versículo 23, que diz assim.
Aliás, cabe aqui uma afirmação que a única é a parte da salvação que precisa ser completada. Nosso espírito já foi recriado. Nossa alma foi salva. Mas nosso corpo ainda não foi redimido. Entende? Existe a possibilidade de qualquer crente pecar, porque o nosso corpo é terreno. Existe a possibilidade de qualquer crente morrer em qualquer momento, porque nosso corpo ainda é mortal, ele ainda é desta criação. Está sujeito a tudo que o ser humano está sujeito nessa vida. A adoecer, a morrer. É por isso que os crentes morrem. É por isso que os crentes são contaminados por essa pandemia e vêm a óbito, vêm a morrer. Porque somos mortais. Deus livra, mas alguns falecem. Não é porque Deus não livra. É porque fica claro aí, exposto está aí, explicitado está aí a nossa condição humana. Nossa condição de mortais, de corruptíveis. Quando alguém peca, está evidente que essa pessoa é corruptível, ainda que nós tenhamos que lutar contra o pecado. Mas mesmo lutando contra o pecado, é possível que em algum momento haja uma falha, haja uma queda, haja um deslize. Não é incentivando a isso. E se houver, nós temos que lutar para recuperar a pessoa e não execrá-la. Porque ainda não fomos revestidos da incorruptibilidade. Não significa dizer conformismo com o pecado. Eu sou corruptível, então eu vou concordar em descer ladeira abaixo. Não, de forma nenhuma. Nós temos que morrer lutando contra, fazendo oposição ao império das trevas, fazendo oposição severa ao pecado, clamando a Deus, vivendo aos pés da sua palavra, submissos ao Espírito Santo, mas sabendo que a natureza humana nos prega peças. Mas temos que vigiar e orar para que não entremos em tentação e pedir ao Senhor que nos guarde, que nos livre do mal, como está no Pai Nosso. Então veja, Romanos 8:23 diz assim, e não somente ela, mas nós também, temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, observe, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aguardando a adoção de filhos, que é justamente, aí ele explica, o que é a adoção de filhos? É a redenção do nosso corpo. É o ato que irá comprovar, o ato final. O primeiro ato que comprova que somos filhos de Deus é que o Espírito de Deus habita em nós. O segundo ato que comprovará que nós somos filhos de Deus, e é o ato final, o ato findante, conclusivo, será a transformação do nosso corpo, de mortal em imortal, que Paulo chama aqui nesse texto de a adoção do nosso corpo, a redenção do nosso corpo. A adoção de filhos será a redenção do corpo. Deus não redimiu o nosso corpo ainda. Nosso corpo ainda é mortal. Mas será redimido, será transformado, será imortalizado, será tornado imortal. Ok? Vamos à oitava afirmação. A primeira ressurreição será, para o salvo, o revestimento da incorruptibilidade e da imortalidade. Está vendo? É justamente a adoção de filhos, a redenção do corpo, que será o revestimento da incorruptibilidade e da imortalidade. Por que um crente peca? Porque ele é sem vergonha? Talvez, pode ser. Alguém está facilitando. Mas nem todo crente peca porque é falta de juízo, mas sim porque ele é corruptível. Nós somos corruptíveis, por isso que nós temos que vigiar. Quando nós estivermos revestidos da incorruptibilidade, da imortalidade, será necessário vigiar. Nossos corpos estarão isentos, invulneráveis. Hoje ele é vulnerável, tanto física quanto moralmente falando. Não é? Mas seremos invencíveis a ponto de dizermos onde está, ao ponto de virmos a dizer, tá? Viremos a dizer, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Naqueles dias, hoje nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. A morte é um inimigo temível para o crente. Jesus já a derrotou eternamente, mas nós ainda não a derrotamos. Ela será derrotada definitivamente com a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, o revestimento da imortalidade e da incorruptibilidade. Não só imortalidade, mas incorruptibilidade.
As duas coisas estão juntas e indissociáveis. Quando formos revestidos de incorruptibilidade, seremos imortais. E como quando formos revestidos de imortalidade, seremos incorruptíveis. Quer dizer, não será possível mais ser corrompido. Não será possível ser tentado e cair. A tentação não terá mais força. O tentador não terá mais força sobre nós. Consequentemente, a própria morte não terá nenhuma força sobre nós, sobre um corpo ressuscitado, como o de Jesus, que é um corpo imortal. É um corpo glorificado. A morte não tem mais domínio sobre ele e também não terá domínio sobre o salvo. Vejam o que 1 Coríntios 15:53 diz. Diz assim, vamos lá. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Tá vendo? É necessário que este corpo, que é corruptível, nós somos corruptíveis. Podemos não ser corruptos, mas somos corruptíveis, ou seja, passíveis de sermos corrompidos. Nós não estamos mortos, mas somos passíveis de morrer, de mortalidade. Mas aí seremos revestidos da incorruptibilidade, para não sermos mais corrompidos jamais, e seremos revestidos da imortalidade em nossos corpos. Não é? Corpo esse que será adaptado para viver na eternidade e para entrar na presença de Deus. Nós hoje temos a presença de Deus em nós pela fé, através do Espírito Santo. Nós não podemos entrar com este corpo na presença de Deus. Primeiro porque Deus é santo e nosso corpo ainda carrega alguma coisa do pecado. Nós não estamos totalmente libertos do pecado. Nós estamos libertos do domínio do pecado. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Domínio! Ele não tem domínio, mas ele luta. E lutando contra nós, ele causa danos. E nós lutamos contra ele. Entende? É possível pecar. Nossa natureza pecaminosa ainda está em nós. Portanto, com esta natureza, ainda que salvos que somos, temos a natureza divina, nós não podemos entrar na plenitude da presença de Deus, porque nós não suportaríamos e Deus não nos aceitaria. Para sermos apresentados a Ele, estamos sendo preparados para recebermos um corpo incorruptível como o do Senhor Jesus. Aí então teremos condição de estar face a face diante dele, em plenitude de santidade, porque Deus é santo, santo, santo. Amém? E nós só entramos na presença dele hoje porque o Espírito Santo nos leva em espírito pela fé à presença dele. Mas naquele dia nós receberemos um corpo imortalizado, incorruptível, para entrarmos face a face na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E então é necessário que isto que é mortal, isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Nosso corpo é corruptível, vai ser revestido de incorruptibilidade. Nosso corpo é mortal, vai ser revestido da imortalidade. 1 Coríntios 15:53. Para vivermos a eternidade, para entrarmos na presença de Deus, para Cristo nos receber nos céus, não pode ser com esse corpo. O próprio versículo 51 deste texto diz assim, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Tá? Ele diz assim no versículo 50, irmãos, isto vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, este corpo, que é corruptível, ele não pode herdar o reino de Deus. Não se entra no reino de Deus com esse corpo. É impossível. Deus não nos aceita. Ele nos aceita pela fé. Mas na presença dele, plena, lá diante do trono dele, nós não podemos entrar. Primeiro que nós seremos fulminados. Não tem como. Entende? É impossível. Deus é santo, ele só se relaciona conosco porque ele se tornou gracioso. Mas ele continua sendo o mesmo fogo consumidor. E para entrarmos na presença dele, temos que ter um corpo capaz de viver com as labaredas eternas, que é este Deus que é fogo consumidor, que é justamente este corpo imortal que nos dará a condição de estar diante dele. Aleluia, louvado seja Deus. Então vamos adiante. Nona afirmação. A primeira ressurreição não acontecerá antes do milênio. A primeira ressurreição, ou melhor dizendo, corrigindo, a primeira ressurreição acontecerá antes do milênio. Corrigindo, retificando, a primeira ressurreição acontecerá antes do milênio.
Apocalipse 20, versículo 4 e 5, diz isso, né? Justamente para participar do milênio é que o Senhor promoverá a primeira ressurreição aos salvos, para participarem do milênio dele. Vi também tronos, Apocalipse 20, versículos 4 e 5. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram. Outra tradução diz: e reviveram, e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos, observe, não reviveram. Os restantes dos mortos, quem são? Os perdidos. Os que morreram sem salvação, desde Adão até o último dia. Não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, exclusivamente para os salvos. Então, a primeira ressurreição acontecerá antes dos 1000 anos. E afirmamos de antemão, e vamos afirmar novamente, que entre a primeira ressurreição, exclusiva para os salvos, para os santos, e a segunda ressurreição, que é exclusiva para os perdidos, há um hiato, um espaço de 1000 anos. Após 1000 anos é que essas pessoas irão ressuscitar. Se o Senhor Jesus voltasse hoje, todos os crentes seriam ressuscitados e os crentes salvos seriam arrebatados. Certo? Conta-se a partir de então, a partir de agora, 1000 anos para ver a segunda ressurreição. A matemática divina é essa. Ok? É a segunda ressurreição para o juízo do trono branco, que falaremos noutra oportunidade. 10ª afirmação: aquele que participar da primeira ressurreição não irá receber o dano da segunda morte. Aqui, Apocalipse 26. Olha o privilégio. O crente participa, lamentavelmente ainda, por ser mortal, por ser corruptível, da primeira morte, a morte física. Há 3 tipos de morte na Bíblia: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, que é a segunda morte. O que é a morte espiritual? A morte espiritual, uma pessoa está viva, mas que não tem Jesus como Salvador, ela está morta espiritualmente falando. A morte espiritual também pode ser aplicada a um crente que se afastou do Senhor e pecou e perdeu a comunhão com Ele. Então, a comunhão foi interrompida. Ele está totalmente morto? Não, mas ele está em morte espiritual. Ele está em congelamento espiritual. Pode-se chamar isso de morte espiritual se ele continuar afastado do Senhor. E a morte física é o morrer fisicamente, deixar de existir. O corpo para de, o coração para de bater, o corpo para, morreu. A alma sai do corpo, o espírito sai, o indivíduo morre. Agora, a morte eterna é para aqueles que, além de morrerem fisicamente, morreram sem Deus e sem salvação e serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. É a segunda morte física. Além da morte espiritual, esse indivíduo vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, e ele será atormentado para todo sempre, sem fim. É o que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 15. Então diz aqui, que a primeira ressurreição, aquele que participar da primeira ressurreição não receberá o dano da segunda morte. Está aqui. Vamos ver. Bem-aventurado e santo, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. O crente não passará pela segunda morte. A segunda morte não tem autoridade sobre o crente. Veja o privilégio do crente. Veja o privilégio do cristão. Não é? O cristão não será jamais salvo, uma vez que salvo está no reino de Deus. Ele jamais será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Ele não sofrerá o dano da segunda morte ali diante do trono de Deus. Pelo contrário, ele não passará o dano da segunda morte, ele não sofrerá o dano da segunda morte. Tá? Evidentemente, nós falamos do cristão que perseverou até o fim, que guardou a sua coroa e guardou a fé, e pode ter tombado nesse mundo, mas tombou a infidelidade. Eu não falo do cristão
que se desviou, morreu desviado, morreu envergonhando o Senhor e até negando com as suas obras. Aí a situação é diferente. Não é? E vamos ao penúltimo item que vamos afirmar aqui, que é justamente o fato de que todo cristão, caiu aqui o papel, mas tudo bem. Todo cristão, a primeira ressurreição nos fará sacerdotes de Deus e de Cristo. A primeira ressurreição nos fará sacerdotes de Deus e de Cristo, como está aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 6, que diz, a parte B do versículo, né? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. E aí afirma, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. E para finalizar, nós vamos apenas afirmar aquilo que nós já havíamos dito, que entre a primeira e a segunda ressurreição haverá um intervalo de 1000 anos. Os que morreram sem Cristo não irão ressuscitar no momento da vinda do Senhor Jesus. Eles irão ainda aguardar 1000 anos, irão ser ressuscitados apenas para tomarem conhecimento, para servir de testemunho por que eles foram condenados. Porque já estão condenados, não é que vão ser julgados. Não, o trono branco que nós vamos ver em outro capítulo não é para o indivíduo ser julgado, é apenas para o indivíduo tomar conhecimento por que ele foi condenado. Então, amados, aqui está uma exposição breve sobre a primeira ressurreição e as bênçãos que estão reservadas por Deus para os seus filhos. Que a graça do Senhor Jesus seja conosco, hoje e até aquele dia. Amém.